ao canal. Mais uma vez estive bastante tempo ausente. Peço desculpa a quem e com razão gosta de vídeos com mais regularidade, mas não foi possível. Há sempre alguma coisa, às vezes, no nosso dia a dia que tem que ficar para trás. Nestes últimos tempos teve que ser o canal, mas pronto, as coisas estão mais organizadas cá em casa. Vou ter alguns dias de férias agora e, portanto, estava assim a preparar o meu regresso em grande aqui aos vídeos do Booktube. Mas estava a pensar isso mais para o final do mês, para ter algum tempo para preparar. E afinal, aqui estou assim, num vídeo sem preparação, foi dar 3 pancadas. Pronto, já estamos a começar bem. Mas porquê? Porque é que eu tive necessidade de voltar agora e já? Porque vi agora um vídeo da Isa e estava-me a tentar lembrar do nome do canal, deu-me agora uma branca, mas eu vou pôr aí os dados todos. Que estava a falar, vocês já devem ter percebido pelo título deste vídeo também, trouxe um tema para a discussão, que é se pais leitores é igual a filhos leitores e vice-versa. Se pais não leitores é igual a filhos não leitores também. E eu achei o tema bastante interessante e quis partilhar também a minha experiência. E achei que se calhar era mais fácil fazê-lo em vídeo do que por comentários escritos, e por isso aqui estou eu. Por onde é que eu vou começar? Se calhar por dizer que a minha experiência é relativamente parecida com a Isa, ou seja, contrariu um bocadinho essa tendência de que pais leitores dão origem a filhos leitores, porque eu tornei-me leitora, como vocês sabem, e os meus pais não eram de todo leitores. Não via os meus pais a ler nem revistas e jornais sequer, muito menos livros. Não era, têm imensos passatempos, imensos interesses, são pessoas muito interessantes, mas ler não fazia parte dos seus hobbies. Livros em casa também não abundavam. Lembro-me de livros de adulto, estive a fazer um exercício de memória depois de ver o vídeo dela. E livros de adulto, a única coisa que eu me lembro de haver lá em casa era uma coleção muito bonita com os livros vermelhos, acho que eram clássicos, tenho que encontrar a imagem na net e pôr por aí. Mas que lá em casa serviam como decoração, eram livros bibelô, nunca ninguém usava os livros para ler. E eu ainda antes de saber ler tinha um grande fascínio por aqueles livros, porque eram bonitos, eram, sei lá, faziam lembrar dos reis e das princesas, e tinham algumas ilustrações a preto e branco, então eu fantasiava muito sobre o que é que seriam aqueles livros, sentia uma curiosidade de saber o que é que estava ali dentro. Ou seja, aquele objeto, apesar de nunca ter servido como livro em casa, despertava muita curiosidade. E lembro-me também de ter uma espécie de uma mini enciclopédia, mas eu não me lembro do nome, mas devia ser sobre alguma tribo africana, porque a única coisa que eu me lembro lá está são as imagens, e era lá está, aqueles colares todos, aquelas tribos, pessoas com uns brincos gigantes, aquilo impressionava-me imenso, tinham já aqueles grandes buracos nas orelhas. Então lá está, senti mais uma vez, ainda sem sequer saber ler, que os livros conseguiam-nos transportar e dar-nos a conhecer outras culturas, outras coisas, despertavam muita curiosidade. Isto eram os livros de adultos que eu tinha lá em casa e que me interessava sobretudo pelas imagens. Livros de criança, a minha mãe conta que eu tive, mas eu já não me recordo, eu não tenho memória desses livros. Uma coleçãozinha, alguns livros de infantis, que em cada página tínhamos que encontrar um pato amarelo. Se vocês souberem qual é esse livro, eu gostava que partilhassem, se lembrarem de um livro em que cada página tinha que se encontrar um pato amarelo. A minha mãe diz que eu adorava. Oi, a luz. Diz que eu adorava esses livrinhos e que li, até que o meu irmão nasceu e cresceu um bocadinho o suficiente para os destruir. Portanto, eles não sobreviveram para contar a história. Para além desses livros, tive mais tarde, aí por volta dos 6 anos, se calhar 6, 7, alguns livros da Anitta, e uns 4, lembro-me da natação, tive uns 4, agora não me lembro bem sequer dos títulos. Tinha que fazer um grande exercício de memória que não estou a conseguir. Se eu os vir, eu reconheço, mas assim de cor não me lembro. Que também não sobreviveram para contar a história. Estavam dentro de um carro que teve um acidente, bem, não interessa, uma grande história, desapareceram. E mais tarde, para os 8, 9, 10, se calhar, comecei a ler banda desenhada. Tipo Patinhas, Pato Donald, e era livros que eu comprava no verão. Havia uma banca de livros usados ao pé da praia,
e lembro-me que no verão os meus pais me compravam alguns livros de banda desenhada que eu li e relia, pronto. Depois aí comecei a ganhar mesmo o gosto pela leitura, e o primeiro livro grande, com muitas letras, que eu li foi por volta dos 11, 12 se calhar. Foi Uma Aventura no Supermercado. Foi o meu primeiro livro que recebi de uma vizinha minha que eu tinha ganho como prenda de anos, e que, claro, não gostava de ler, achou que era uma prenda muito, muito fatela. E eu que gostava lá estar já de andar com os livros do Tio Patinhas para aqui e para ali, perguntou-me se eu queria, e eu disse que sim, com aquele pânico de isto tem muitas letras. Mas lá o aceitei, e um dia ganhei coragem para o ler e gostei imenso. Então, a partir dessa altura, comecei a pedir aos meus pais os livros da coleção da Uma Aventura, e depois enverdei também pelo Clube das Amigas, etc. Mas pronto, eram livros que eu ia recebendo conforme eles podiam. Havia alturas em que podiam dar e ofereciam, outras que não podiam, muitas vezes tinha que esperar pelos aniversários, enfim, aquela história que eu já vos falei um bocadinho até num dos vídeos antigos do canal. Então pronto, os meus livros de infância resumiram-se a esses, que não eram assim tão variados quanto isso, nem tantos quanto isso. Portanto, consegui tornar-me ainda assim leitora, com uma experiência em casa pobre, entre aspas, em leituras. Agora, enquanto... Estou um bocadinho cansada, nota-se. Agora, enquanto mãe, que já sou uma mãe leitora, consigo perceber de onde é que vem a história do filhos leitores iguais a pais leitores. Isto porque a minha filha está quase antes, no final deste mês, está quase a fazer 2 anos. E ela, desde pequenina, que me vê ler, aliás, ela bebê, eu às vezes lia os meus livros com ela ao colo, a ler em voz alta. Ela sempre me viu com livros, ela sempre teve acesso a livros para ela. E agora está-me aqui a lembrar de uma coisa que tenho que vos mostrar-se. Já vem. Voltei. Então, estava-vos a dizer, desculpa, isto está, como vos disse, isto é um vídeo quente, está a sair assim tudo de improviso. Como vos disse, a experiência com a minha filha tem sido completamente diferente, porque ela já nasceu num ambiente rodeado de livros, com uma mãe que gosta de ler, com acesso a livros, e foi por falar no acesso a livros que eu me lembrei de ir buscar uma coisa, que é, ela já tem o cartão de 2 bibliotecas, as 2 bibliotecas que eu frequento mais, e até já recebeu esta t-shirtzinho, que foi isto que eu me lembro. Sou um bebê leitor de Sintra. Ela já vai à biblioteca, já percebeu o conceito de que tem que devolver os livros que lá vai buscar, já começa a ter os livros preferidos, porque não consegui ir a nenhuma biblioteca sem trazer um livro do Pocoyo. O que temos feito é, ela escolhe, normalmente o Pocoyo, e depois eu trago mais 2 ou 3 escolhidos por mim, que sei que são mais ou menos indicados à faixa etária e que tem a ver com o tipo de coisas que ela gosta, e às vezes arrisco que trago um pouquinho mais diferente para ver qual é a reação dela, e tem corrido bastante bem. Mas estava-vos a dizer, ela mesmo com os meus livros, ela sempre teve muito interesse, e ainda hoje muitas vezes não quer os livros dela, quer os meus, o que me dificulta a minha vida de leitora. Perdão. Mas ela tem uma imensa curiosidade e finge que lê histórias para os bonecos já, e vê-se que ela tem mesmo prazer, mas porque me imita também. Digo-vos, por exemplo, às vezes estou deitada na minha cama a ler e ela vem-se encostar ao pé de mim com um livro dela. Se calhar até arranjei uma fotografia desses momentos, é de por isso encontrar. É claro que ela vê que eu estou ali entretida e com prazer e imita-me. Também às vezes acontece ver-me entretida a ler um livro e ficar com ciúmes e tentar arrancar-me da mão. Pronto, vai dependendo. Mas o facto é que ela está vejo-a tentar já recontar as histórias, fazer algumas caretas que eu faço quando conto as histórias. É um momento mesmo que ela tem prazer, o momento de partilhar comigo as leituras, e às vezes até já o faz sozinha. Leituras, ela vai fazer 2 anos, né? Vamos pôr aqui aspas nas leituras, mas já é. É assim que começa. Se ela vai ler mais tarde ou não, eu acredito que ela está a construir agora as bases para gostar de ler. O que é as bases para gostar de ler? É perceber que os livros existem, ver neles uma oportunidade de entreter, de viajar, de ver o livro como uma experiência positiva. Agora, eu sei, e eu, como vos disse também, que comecei a criar o meu gosto por ler desde cedo,
com fases da minha vida que eu não li mesmo durante alguns anos. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos anos da faculdade, não li quase nada, a não ser livros relacionados diretamente com o curso. Pronto, e eu fases da minha vida que não tinha tanto acesso aos livros e não lia tanto, tive picos, e mesmo hoje, no início deste ano, e também se calhar uma das razões pelas quais eu não apareci se calhar tanto por aqui, eu não estava a ler quase nada, não, tenho fases da minha vida em que não leio tanto. Não quer dizer que o gosto da leitura desapareça, por isso é isso que eu estou a contar que ela tem alturas que não leia muito e eu não vou me preocupar por ir além, mas vou me preocupar sempre por dar-lhe o exemplo de que ler é bom e ajudá-la a ter acesso aos livros que ela quer, talvez não condicionar as suas leituras, mas orientar, como a Isa falou muito bem, se calhar dar-lhe a conhecer outros géneros que ela poderá não querer experimentar à partida. E pronto, acho que é essa a minha função de mãe leitora, dar-lhe a conhecer livros, dar-lhe a oportunidade de ter acesso a livros e mostrar que ler é bom. Agora, também não vou culpabilizar ou preocupar se houver fase em que ela não lê tanto, desde que tenha outras atividades saudáveis para crescer. Por mim, tudo bem, nem toda a gente tem que gostar de ler da mesma maneira, mas pela experiência que eu tenho tido agora, a minha influência de mãe leitora tem realmente surtido efeito. Queria acrescentar também só mais uma equação aqui à discussão, que é: filhos leitores às vezes tornam pais leitores, porque, como eu vos disse, os meus pais não liam. A minha mãe já há alguns anos que virou leitora, não tão compulsiva como eu, mas uma leitora do estilo de livros que ela gosta, descobriu o estilo de livros que ela gosta. Volta e meia, faço como as mães fazem aos filhos, neste caso os filhos fazem às mães, ofereço um livrinho um bocadinho mais fora da zona de conforto dela, mas já sei qual é. Ela já descobriu qual é o género de que gosta e desse género já lê bastante. E o meu pai ainda não, mas a minha mãe fez anos há pouco tempo e eu perguntei-lhe o que é que ela precisava, o que é que ela queria para o aniversário dela, e ela pediu-me um livro que ela já tinha lido aqui há tempos da biblioteca e que gostou tanto dele que gostava de o reler e de ter um exemplar para ela, e acrescentou porque acha que era um bom livro para o meu pai, que acha que o meu pai era capaz de o conseguir ler e apreciá-lo, de o conseguir, de achar interesse. Ou seja, o plano dela é ficar com o livro, relê-lo, dar a ler ao meu pai para poderem falar os dois sobre o livro. Se isto não é a minha influência de filha leitora para tornar pais leitores, o que é? Portanto, basicamente, concluindo e resumindo, se houver mais leitores e se essa experiência for partilhada como positiva, seja os filhos a influenciar os pais a influenciar os filhos a descobrirem sozinhos, os educadores a mostrar. Não interessa de onde é que vem, o que interessa é não deixar esmorecer então que a leitura realmente é importante e é para ser partilhada. E então pronto, olha, não foi ensaiada, mas acabamos bem, e é para partilhar leituras que aqui estamos e que eu espero então ver-vos aqui com mais frequência. Vou fazer realmente por isso e vemo-nos em breve, e obrigada, Isa, por trazeres o tema à discussão. Tchau!